E aí, pessoal? Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre noções de estatística, certo? Na última aula nós vimos a parte de distribuição de frequência, nós vamos dar procedimento a essa parte, finalizando esse conteúdo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da distribuição de frequência, ou seja, as colunas que nós vamos ter na nossa tabela, certinho? Quais seriam esses elementos? Primeiro, frequência absoluta, ou simplesmente frequência. Posso apresentar pelo Fzinho minúsculo I ou simplesmente o F. É o número de vezes que cada dado aparece na pesquisa. A frequência relativa ou frequência percentual. Aí vamos trabalhar com dados de porcentagem. É a porcentagem de cada frequência absoluta referente ao todo. E a frequência acumulada, que aí é a somatória das frequências. Isso tanto pode ser para a frequência absoluta, como para a frequência relativa, certinho? Vamos pôr isso na prática e ver como é fácil, tá? Não tem mistério. Nós temos aqui um exemplo, certo? Tabela aí com 64 dados. É a mesma tabela utilizada na aula anterior, certo? Na qual nós já fizemos o cálculo da quantidade de classes. Nós tínhamos feito na aula anterior. Tínhamos encontrado como quantidade de classe, ou seja, o valor de K igual a 8. Certo? A nossa amplitude, quando foi calculada, 3,3, nós arredondamos para 4. E, consequentemente, devido a esse arredondamento, o número de classes que eram 8 passaram a ser 7. Nesse caso, a tabela que nós vamos obter é essa aqui, pessoal. Então, vamos explicar passo a passo aqui. Primeiro, a quantidade de classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Está aqui. A amplitude, 22 a 26, 26 a 30, está aqui. A nossa primeira frequência é a frequência absoluta, F ou FI. Ou seja, quantas vezes cada elemento aparece. Então, de 22 até, no caso, antes do 26, eu tenho 5 elementos, certo? Do 26 até antes do 30, eu tenho 26 elementos. E assim, sucessivamente, aqui eu tenho a minha somatória, meu total. Total de 64 dados. Aqui, pessoal, nós vamos ter a nossa frequência relativa, certo? Desculpa, aqui é a frequência absoluta acumulada. A frequência relativa está aqui na frente, desculpa. É porque habitualmente ela vem logo após, mas eu fiz uma mudançazinha só para poder ficar um pouquinho mais fácil a compreensão. Então, nós temos aqui a nossa frequência acumulada, frequência absoluta acumulada, ou seja, eu vou a cada linha fazendo a somatória dos valores da minha frequência absoluta. Então, primeiro, 5. Segundo, 31. Por que 31? 5 mais 26. Terceiro, 43. 5 mais 26 mais 12. E assim sucessivamente, certo? Aí vem a parte de porcentagem, que é a nossa frequência relativa e a relativa acumulada, certo? A frequência relativa é a porcentagem que cada elemento aqui representa em relação ao todo, a 64. Ou seja, 5 seria 7,81% de 64. 26, 40,63 e assim sucessivamente. É trabalhoso? É, porque eu vou ter que fazer esse cálculo um a um, porcentagem a porcentagem, certo? E aqui é a nossa frequência relativa acumulada. Aí o que acontece? Eu vou fazer a somatória. Mesma coisa que eu fiz aqui na frequência absoluta, eu vou fazer na relativa aqui. Eu somo. Primeiro, 7,81, repito aqui. Segundo, é 7,81 mais 40,63. 48, 44. 67, 19 seria a soma de 7,81, 40,63, 18,75. E assim por diante, até fechar 100%. Tem que bater no 100%, certinho? Então, cuidado com a arrumação das casas decimais. No final, a somatória tem que bater 100%. Não pode ser aproximadamente, não. Temos que fechar o 100%, certo? Com isso, nós terminamos essa parte introdutória de estatística. Até a próxima, pessoal.